Agora, como continuidade da aula de português, eu vou explicar aqui o que vocês devem fazer com essa pequena atividade da página 19. Na verdade, é um estudo da língua que fala sobre oxítonas e paroxítonas. O livro, esse livro de quinto ano, ele supõe que vocês já estudaram esse assunto sobre sílabas no quarto ano. É por isso que aqui ele só apresenta uma continuidade. Mas para esclarecer melhor o que esse livro vem dizer, eu vou explicar de forma bem rápida o que vem a ser sílabas. Vou colocar bem aqui, sílabas. Só em termos de que vocês possam entender para fazer essa atividade, tá? Até porque é esse assunto que nós estamos estudando com vocês escrevendo no caderno. Então, a sílaba, ela é classificada de duas formas. A sílaba de duas maneiras. A primeira é quanto o número de sílabas. Nós já estudamos isso. Por exemplo, aqui, quando tem uma sílaba, monossílaba, é quando tem uma sílaba. Lembram? Dissílaba, quando tem duas sílabas. Trissílaba é quando tem três sílabas. É quando a palavra tem três sílabas. E polissílaba é quando a palavra tem quatro sílabas ou mais. Vou colocar aqui mais de três sílabas. Ou seja, de quatro sílabas para frente, ela é chamada polissílaba. Então, essa é a classificação da sílaba. É a classificação da sílaba quanto ao número de sílabas. E o segundo deixa eu mudar a cor aqui. A segunda classificação é quanto à sílaba tônica. Para quem não lembra, a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, quando a sílaba tônica é a última, é chamada de oxítona. Exemplo: jacaré. Eu vou separar aqui em sílaba a palavra jacaré. Ó, jacaré. Vejam que a sílaba tônica é o ré, ou seja, a sílaba tônica é a última. Ó, sílaba tônica, ré. Sílaba tônica é a última. Quando a sílaba tônica é a última, ela é chamada de oxítona. Continuando.
quando a sílaba tônica é a penúltima. É chamada de paroxítona. Exemplo. Vou colocar aqui escola. Vou separar a palavra escola. Escola. Vejam aqui que a sílaba tônica não é a última. Ela é a penúltima. Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, olha aqui, penúltima, ela é chamada de paroxítona. E quando a sílaba tônica for a antepenúltima, é a antepenúltima, é chamada de proparoxítona. Veja lá o exemplo. Médico. Vou separar em sílaba. Médico. Vejam lá, ó, que a sílaba tônica não é a última, nem a penúltima, é a antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Por causa disso que nós vemos bem aqui, olha, a acentuação das proparoxítonas e das oxítonas. Veja que só é citado aqui as oxítonas, que eu dei o exemplo aqui, e as proparoxítonas. Porque, como eu disse, o livro sugere que esse assunto que eu acabei de falar aqui para vocês, sobre a classificação das sílabas, o livro sugere que vocês já estudaram isso no ano passado, no quarto ano. É por isso que ele só dá continuação aqui. Então, o que vocês devem fazer? Vamos lá para leitura e atividade. Veja que começa com um trecho do texto que é o primeiro texto do livro, que é chamado Artes, e é o conto musical Pedro e o Lobo. E foi tirado lá desse texto um trecho, que é esse trecho que eu vou marcar bem aqui, ó. Veja lá que diz aqui, ó, disponível nesse site aqui, mas tem no livro. Eu vou ler para vocês. Para cada personagem da história, existe um instrumento correspondente. Pedro, instrumentos de corda, lobo, trompas, avô, veja que tem essas palavras, tem 9 palavras destacadas. Avô, o fagote, pássaro é um instrumento flauta, o pato é o oboé, o gato, o clarinete e os caçadores tímpanos. Aí continua aqui, ó. Encomendada a Prokofiev, várias autoridades russas com a finalidade de aproximar o público infantil da música clássica. Pedro e o Lobo é uma obra que encanta crianças e adultos em todo o mundo. Então vejam que tem 9 palavras destacadas, que foi essa que eu ajudei a destacar. Olha, avô, pássaros, oboé, tímpanos, aproximar, público, infantil, música e clássica. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão classificar essas palavras
Aqui, ó, classificar essas palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Quando a sílaba tônica for a última, ela é oxítona. Vou colocar bem aqui, última. Quando a sílaba tônica for a última, ela será, a sílaba tônica é oxítona. E quando ela for a antepenúltima, deixa eu colocar aqui em cima, ela é proparoxítonas. Então veja lá a música, por exemplo, música clássica, a palavra clássica aqui. Eu vou escrever bem aqui a palavra clássica e separar em sílabas. Clássica. Vou separar em sílabas agora. Clássica. Como eu disse para vocês, deixa eu mudar de cor aqui, aumentar o tamanho e mudar de cor. Como eu disse para vocês, o SS sempre ele fica separado. A função dos acentos, veja que a palavra clássica ela é acentuada, e a função do acento é indicar a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Então, nós já sabemos que como class tem o acento, então ela é a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica ela não é a última, nem a penúltima, ela é a antepenúltima. E como eu falei, bem aqui, veja aqui, ó. Ó, quando a sílaba tônica é antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona. Então, nós já sabemos que a palavra clássica, ela não é oxítona, ela é proparoxítona. Desse modo, você vai e escreve a palavra clássica aqui. Pronto. Agora você vai fazer a mesma coisa com avô. Você vai dizer se ela é oxítona ou proparoxítona. Pássaro, oboé, tímpanos, aproximar, público, infantil, música e clássica eu já fiz aqui, ó. Entenderam o que eu tenho que fazer? Distribuir essas 9 palavras dizendo se ela é oxítona ou proparoxítona. Depois disso você vai responder a letra B. Veja o que diz aqui na letra B. Conclua e complete. Todas as palavras proparoxítona, quando você concluir aqui as proparoxítonas, você vai escrever aqui. Todas as palavras proparoxítonas têm o quê? Aí você vai responder depois que você concluir. Depois que você concluir sobre a sua resposta. O que foi que você concluiu sobre as proparoxítonas? E a outra, nem todas as palavras oxítonas são. Aí você vai lá e conclui também. Vamos ver se quando nós formos corrigir lá na quando eu for corrigir essa questão aqui lá na quinta-feira, vamos ver se você acertou. Já essa outra questão aqui, a segunda questão, é para você marcar, circular a sílaba tônica, ou marcar embaixo ou circular a sílaba tônica. E olha que diz aqui, ó, as palavras do quadro abaixo, essas palavras aqui, todas elas são oxítonas. Todas essas palavras aqui são oxítonas. O que é oxítonas? É aquelas que têm a sílaba tônica como sendo a última. E se vocês observarem também, todas essas oxítonas, elas estão acentuadas. Todas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 20 palavras. E todas as 20 palavras são oxítonas e todas estão acentuadas. Você vai ler, só para você, em voz alta, e você vai notar que quando você for falar a sílaba que tem acento, você vai falar ela com mais intensidade, vai falar ela mais alto.
Essa, a sílaba falada mais alta, é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Então, o que você vai fazer, por exemplo, aqui em fubá? A questão está pedindo para você circular a sílaba tônica, mas você pode circular, você pode marcar embaixo. Olha, fubá, a sílaba tônica é o bar. Se você quiser, se você tiver um marcador de texto, olha aqui, ó, purê, a sílaba tônica é urê. E também, se você quiser circular, não tem problema. Ó, mocotó, a sílaba tônica é o tó. Viram? O importante é que você marque, circule ou pinte aquela que é a sílaba tônica de todas as 20 palavras. Essa atividade vocês estão recebendo agora no dia 10, e quando for na próxima aula, dia 13, nós iremos fazer a correção dessa atividade, tá? É bastante pequena essa atividade, e logo em seguida nós faremos uma atividade também sobre sílabas tônicas, que é oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que é justamente para tirar a dúvida, caso fique, sobre o estudo da língua, que é sobre a acentuação das proparoxítonas e das oxítonas.